Rosa do deserto, uma planta que está se tornando uma nova orquídea. Uma planta colorida e exótica que já caiu no gosto de muitos brasileiros. A forma escultural é a que chama mais atenção. É uma planta que passa uma força imensa para aqueles que a observam. Originária da região desértica da África, precisa de sol em abundância. Para quem mora em apartamento, procure um local mais claro, com certeza é a janela. Observa como a planta se desenvolve. Cada vez que a gente coloca água na planta, é como se estivesse lavando o substrato. Então é preciso repor os nutrientes com frequência para alimentá-la. Qualquer fertilizante que seja próprio para a floração será muito bem-vindo. Para checar o substrato, coloque o dedo no vaso e sinta a terra. Se estiver seca, é hora de irrigação. No verão, faça regas 2 a 3 vezes por semana. No inverno, reduza para 1 vez a cada 7 dias. Outra prática muito comum de se fazer é o levantamento de caudex, aquela parte que fica embaixo da terra. Quando a planta vai ficando mais adulta, é possível levantá-la para que ela se torne uma escultura, podendo atingir até 5 metros de altura. Porém, hoje em dia já foram desenvolvidas técnicas para criar a rosa do deserto em vasos e todos podemos cultivar e admirar sua beleza, independentemente do espaço que nos dispõe. Um arbusto suculento com caule bem grosso na base. Isso porque a flor originária da área desértica se desenvolve para reservar água e lidar com ventos do Saara. Suas folhas largas são dispostas e espiral, agrupada nas pontas aos ramos e possuem uma elegante textura de couro. Em períodos de frio, as folhas podem cair. Sendo uma planta natural de climas muito quentes, a rosa do deserto cresce bem em solo seco, bem drenado, clima quente, ou seja, se onde você mora o inverno é rigoroso, com geadas ou até neve, sua rosa do deserto não sobreviverá ao ar livre. Apesar de precisar da água para se desenvolver bem, a rosa do deserto não gosta de estar em terra muito encharcada. Assim, o ideal é adquirir um vaso espaçoso e com furinhos para a drenagem de excesso de água. Lembre-se que o caule da rosa do deserto é grosso e forte, logo suas raízes também são. Forrar o fundo do seu vaso com pedras e TNT para que as raízes não saiam do vaso pode evitar problemas futuros. O substrato que mais se assemelha ao solo semiárido do habitat natural da rosa do deserto é uma mistura de terra, areia grossa e humus de minhoca. Esse tipo de material é fácil de encontrar em mercados, lojas agropecuárias e de construção. No entanto, se você quiser realmente fazer uma coisa do jeito mais certo possível, pode ir a uma loja de jardinagem e fazer uma mistura que foi desenvolvida especialmente para a rosa do deserto, que é 65% de vermiculita, 10% de fibra de coco, 10% de areia e 15% de material orgânico. O local onde você vai deixá-la também deve se aproximar o máximo possível do seu habitat. E nada de dar banho na rosa do deserto, pois as raízes podem apodrecer. Como dito antes, o jeito certo é saber se está na hora ou não de regar é colocar o dedo no solo. A rosa do deserto possui uma seiva tóxica, que pode causar tontura, náuseas e vômitos, e essa toxina era usada na ponta das flechas dos índios nas terras onde a rosa nasce. Por isso, ao fazer a poda ou replantio, tome cuidado. Na hora de plantar as sementes da flor do deserto, amarela ou demais tonalidades, coloque no fundo do vaso muitas pedras e aplique também TNT, para que as raízes não cresçam fora do recipiente. Como é uma espécie que gosta de bastante calor, o ideal é que você plante as sementes em uma mistura de areia grossa, terra e humus de minhoca. Tudo isso fará com que ela se desenvolva da maneira mais adequada. Muitas pessoas ficam em dúvida sobre quantas cores de flores do deserto existem. Saiba que essas espécies contam com diferentes tonalidades, que variam entre o branco, o vinho escuro e também o vermelho e o lilás. Para saber a sua cor, a primeira coisa é identificar a procedência e a maneira como ela foi cultivada. Por exemplo, se a espécie tem origem em estufa e a polinização foi realizada em 2 espécies iguais e não sofreu com a polinização de insetos, possivelmente você conseguirá a cor desejada.
A melhor época para se fazer a poda da sua planta flor do deserto é durante a lua crescente nos meses considerados mais secos do ano, entre outono e inverno, principalmente nos meses de julho e agosto, que são os períodos praticamente sem chuva.